Nosso painel aqui é muito complementar, porque agora, né, como a gente não pode apresentar um problema sem trazer uma solução, nós vamos apresentar uma solução, né? O próximo convidado aqui é o Dr. Leandro, ele é advogado, professor, mestre também da área ambiental, e o seu filho, o pequeno doutor João Pedro Melo, aonde nós vamos saber um pouquinho mais a respeito do projeto que eles têm, que foi escrita uma obra chamada Meio Ambiente, de Criança para Criança, onde nessa obra ela visa conscientizar, né, as questões de meio ambiente e trazer de uma forma lúdica para as crianças aprenderem também. Então, olha só, o pequeno João Pedro já dando exemplo para a gente de como fazer na prática, né? Então, seja muito bem-vindo, João Pedro. Fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Dom Helder. Podemos mais. Meu nome é Leandro, seu nome é? Eu sou o João Pedro. Não, errado. Ele é o Leandro, eu sou o... Eu sou advogado, trabalho no escritório Rolim, lá Cardoso, sou professor da PUC, gosto de fazer um tanto de coisa, gosto de jogar bola com meu filho. E você, o que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar um jogo chamado Minecraft. Eu gosto de estudar. Também gosto de, às vezes, estudar sobre o meu livro. É? É. A gente está aqui para contar e compartilhar com vocês um sonho que a gente está vivendo. Está aí a capa do nosso livro. Pessoal, eu queria muito que vocês pudessem seguir a gente no Instagram, @meioacc, e comentar, fazer filmes, isso tudo lá no Instagram depois, tá bom? Mas antes disso tudo, deixa eu agradecer, né? Estou aqui ansioso, posso esquecer de agradecer. Primeiro, Comissão de Direito Ambiental, Simone, Dani, né? Sempre fazendo sucesso desse evento. Quero dizer que é uma honra estar aqui na Casa de Direito Ambiental, na Faculdade Dom Helder. Eu agradeço a instituição em nome do professor Romeu. Né? Vocês estão vendo, quem não conhecia, nível de excelência. Eu trouxe o João aqui sábado para ele ver, né? Quanto que era grande. O João estava até perguntando, na nossa vez não vai abrir a cortina, não. Mas, enfim, a gente está muito feliz, vamos esperar compartilhar e mostrar essa felicidade junto para vocês. Agora sim, estão prontos para a história toda? Vamos lá. Bom, vamos lá, férias de 2023, né? Férias, época de preparar viagem, diversão, passeio, né? Viagem para quem pode viajar. Mas advogado, né? Professor, sempre, Dani, vai levar o quê? Livro. Vocês conhecem o outlet de livro ali na Rua Paraíba? Paraíba quase, conhece, Marcelo? Quase com Santa Rita do Durão? Perto ali daquele quarteirão fechado, onde tem a Baiana, da Carajé, então. Aí fomos lá comprar livro. E o João pediu para comprar o Diário de Banana, que é um livro cheio de atividade. Comprei para ele. A gente seguiu para a livraria Leitura do BH Shopping, subindo a Senhora do Carmo. O João, no banco de trás, começou a fazer muito rápido as atividades. Eu fiquei ali, né, gozado, funcionou, né, um livro interativo. Enfim, chegamos na leitura, compramos outros livros e prosseguimos viagem. Para onde que a gente foi, João? Nós vamos para País. País, né? Sim. O que a gente foi fazer em País? País a gente foi escalar. E a gente chegou lá em País, no lugar, e a gente foi conversar um pouquinho, que lá não tinha internet. Foi lá, passou a noite e começou. E passou a noite no dia de manhã. A gente com um moço de segurança que escala com a gente, meu pai contratou ele. Aí a gente foi lá para o País, começou a escalou, e como que lá era muito verde mesmo, com muitos animais, muitas plantas, muito verde mesmo, eu tive a ideia de escrever o livro. Eu estava olhando lá muito verde, aí
cabeça teve ideia. Que lá no celular é o João escalando. Aí, na hora que ele falou, papai, vamos escrever um livro, meu ouvido aumentou 1 milhão de vezes, né? Porque a criança esperava que isso fosse acontecer depois, ou que nunca fosse acontecer. Enfim, quando ele falou, meu ouvido aumentou e eu topei 1 milhão de vezes e fiquei mais ou menos, Ricardo, pensando em como que seria isso. De Pains, para onde que a gente foi? De Pains, a gente foi para Dores. Algum de vocês conhecem Dores do Indaiá? Aí, ó, tem muita gente que conhece Dores do Indaiá. Chegando em Dores, o que a gente foi fazer? A gente foi comer o espetinho do Zezé, famosão. Afinal, a gente estava de férias, né? Então, a gente estava descansando. E aí, como eu dizia, eu já estava com a coisa organizada na cabeça, quais seriam os capítulos, Simone, porque me baseei numa classificação muito famosa de um professor muito famoso, de um doutrinador muito famoso. Como que é o nome dele, João? José Afonso da Silva. Que trata de meio ambiente em algumas parcelas. Então, a gente, depois do espetinho, fomos dormir, e no dia seguinte eu comecei a compartilhar com o João as ideias. Olha, esse dia nós vamos escrever isso, vi alguns vídeos do assunto, escrevíamos durante o dia, perguntava para ele, o que você quer? E aí ele me dizendo, e assim foi durante uma semana. Então, agora, contando como é que se deu o processo, nós vamos falar um pouquinho dos capítulos desse livro. Pode dar mais uma reteira aí. Pessoal, no capítulo de meio ambiente natural, nós falamos sobre floresta amazônica, de água e de plantas e de animais. Aquele dali na foto é meu cachorro Simba. O Simba é um personagem do nosso livro. E que interessante, a gente está indo em algumas escolas, principalmente escola do Fundamental 1, acho que é assim que fala, né? Associa muito meio ambiente a meio ambiente natural, a natureza. Não que isso seja pouco, mas faz muito sentido, Romeu, porque o conceito de meio ambiente, o positivado, ele tem 40 anos. Então, foi assim que a gente aprendeu. O conceito de José Afonso da Silva é até mais novo, né? O conceito ampliado, o conceito do José Afonso da Silva, ele ligando o meio ambiente para além do meio ambiente natural, ele aparece depois disso. E foi isso que a gente pensou no nosso livro. Portanto, além do capítulo do meio ambiente natural, a gente também tratou de meio ambiente cultural. E aí, né, qual foi meu desafio nesse livro? Escrever para crianças, escrever livre, numa linguagem infantil, porque até então eu só escrevia para adulto. Como é que eu ia fazer isso? A gente foi para a leitura do BH Shopping especial, assim, ó, 1 milhão de vezes. A gente sentava lá nas galerias da leitura, o vendedor ficava nada feliz com a gente, pegava livro de criança, e tem livro, né, de meio ambiente para criança, mas não tem livro de meio ambiente para criança, escrito por criança. Talvez essa seja a novidade no nosso trabalho. Então, portanto, o desafio foi esse. O livro passou por algumas revisões, inclusive, uma das revisões foi feita por uma professora aqui da casa, passou também por uma revisão criteriosa, até falar chega, que foi feita pela mãe de João Pedro André, que está ali, a quem eu agradeço. Mas, de toda forma, para deixar a explicação para ele mais entendível, se eu estou aqui fazendo neologismo, a gente foi viajar, a gente foi fazer uma viagem. Nós fomos na cidade de Belo Horizonte. Não, aqui nós estamos em Belo Horizonte. Nós somos naquela cidade lá. Como é que chama aquela cidade lá fora? Ouro Preto. Nós somos para Ouro Preto. Porque aí eu mostrei igreja tombada, estátua tombada, museu tombado, e isso é o que não falta em Ouro Preto. E tudo que é tombado faz parte do patrimônio? Histórico. Patrimônio histórico é o pequenininho. E patrimônio cultural é o grande. Há uma relação entre os dois de gênero e espécie. Aí ficou mais fácil explicar, porque ficou mais fácil entender. Ele viu o livro, ele participou. Além do capítulo do meio ambiente cultural, a gente falou do meio ambiente artificial. Sou eu ou é você? Você. Pois bem, como todos sabem, o meio ambiente artificial é o meio ambiente natural, alterado pelo ser humano, para que a gente possa habitar, para que a gente possa circular, para que a gente possa residir. Então, neste capítulo, a gente falou de ruas, cidades, falamos também por que as ruas não podem ser adaptadas para as crianças poderem circular. Mas, além de falar, vinha a minha preocupação, né? Como é que eu vou mostrar para ele entender, para as crianças entenderem de uma forma melhor? Ô, João, como que a gente vai para o Mineirão?
De ônibus. A gente tem um time de preferência. E aí eu me lembro muito de 2014, a época da Copa do Mundo no Brasil, onde Belo Horizonte foi uma das sedes, e o transporte público foi muito incentivado. O europeu chegava aqui e achava que o transporte público, na época da Copa do Mundo, que era muito utilizado por eles, inclusive, era o meio de transporte principal nosso. Isso, nesses 10 anos para cá, quase que se perdeu. Então, eu tento, na medida do possível, infelizmente não dá para fazer isso em jogos de clássico, pelo perigo que tem, não vou colocar a vida de uma criança em risco, mas ainda assim, quando é possível, a gente vai de ônibus. Isso significa ir para o ponto de ônibus, esperar o ônibus chegar. A geração de hoje quer tudo para ontem, então aprende a ter paciência. Aí entra no ônibus, o ônibus vai enchendo de torcedor, vai tendo toda uma festa, demora para chegar no Mineirão. Aí na hora que chega, no nosso caso, lá no ponto de ônibus, na Antônio Casco, Abraão Caram, ainda tem que subir a Abraão Caram. E no meio do caminho tem espetinho e é uma farra só. Além disso, né, para tornar para ele, para as crianças, uma coisa muito mais fácil de entender, a mãe do João teve uma sacada gigante. Eles moraram, a gente, enquanto casado, morava no Buritis, e ele estudava numa escolinha próxima aonde morava. Como é que você ia para a escolinha? A gente ia a pé e voltava a pé. E era rapidinho, né? Era. Só que essa escolinha, na escolinha, ele ficou até os 5 anos, porque eu acho que sim, quando termina, esse nome, mas não sei mais direito, mas não, na minha época era primária, acho que é fundamental 1. Educação infantil. Pois bem, e aí ele mudou de escola, e a escola para o qual ele mudou fica num bairro que até não é muito distante, mas principalmente na volta, porque a aula dele termina às 18h40, estava tomando um tempo danado, em função do trânsito. E ele estava chegando em casa, praticamente, Ribas, dando tempo para jantar e dormir, não dava nem para fazer o para casa. Qual que foi a sacada da mãe dele? Alugou o apartamento do Buritis, com a renda do apartamento do Buritis, alugou o apartamento no bairro onde fica a escola onde você estuda, e aí como é que vocês vão e voltam da escola hoje? A gente vai a pé e volta a pé. Menos tempo, menos combustível, melhor para o meio ambiente. Além do capítulo do meio ambiente artificial, a gente falou também? Do meio ambiente e do trabalho. E agora é a sua vez. Pessoal, no capítulo de meio ambiente do trabalho, nós falamos de salubridade, de nossos pais trabalharem, de dinheiro e de criança não pode trabalhar. Criança pode trabalhar, não? Mas a partir de uma certa idade, criança pode trabalhar? Pode. Que idade? 14 anos menor aprendiz. João Pedro, então tá bom. Criança não pode trabalhar, mas pode trabalhar 14 anos, menor aprendiz. Criança pode fazer alguma coisa em casa? Pode. Pode ajudar nas tarefas de casa. Então tá bom. Criança não pode trabalhar 14 anos, menor aprendiz. Criança pode ajudar nas tarefas de casa. Você tá aí todo. E criança, pode palestrar? E criança pode palestrar? Pois então. Sobre meio ambiente de trabalho, você quer falar mais alguma coisa? Não? Além de, e essa aí é a classificação do Zé Afonso da Silva, né? Além de meio ambiente do trabalho, a gente falou também sobre mudanças climáticas. Mas espera aí um pouquinho, pessoal, que daqui a pouco vocês vão poder ver as mudanças climáticas. Pois é. Só que, não sendo apenas um livro contexto, o João queria mais alguma coisa. O que você queria, João? Eu queria espaço para desenhar. Olha lá, pode olhar lá. Aquelas palavras, espaço para desenhar, cidades para escrever os nomes e perguntas e respostas. João queria que fosse um livro interativo, né? E fez muito sentido ter comprado o Diário do Banana. Ô João, vamos sentar um pouquinho aqui. Quando você vai sentado aí? Não, vamos sentar aqui no chão. Você vai ficar sentado aí? Você tá gostando? Estou gostando de você. Eu estou gostando muito, estou gostando dessa turma também. Nós estamos gostando tanto dessa turma que... Conta aí. Tem um sortudo aí que ganharam um presente debaixo da cadeira de vocês. Ninguém viu nenhum papel pregado debaixo de nenhuma cadeira, não?
Os quatro sortudos não estão sentados nas cadeiras. Aí! Pois é, Coronel. Ô, João, ele frequenta o clube, que é onde a gente vai. Ó. Olha para você ver, nada na vida é coincidência. Eu cheguei cedo e a ideia era pregar o livro, mas essa cadeira ela não fica deitada, então o livro ia aparecer. Aí eu falei, pronto, né? Melou minha ideia. Eu troquei uma ideia com a mãe do João, ela falou, prega um papel preto. Mas onde é que eu vou arrumar papel preto nessa hora? Aí eu fui ali na recepção e achei esses folders, portanto, é seu, tá? Se quiser vir aqui agora, se quiser pegar depois, por favor. Você quer levar? Leva lá. Tá, segura aqui. Ele vai no mesmo clube que a gente vai, né? Tudo bem? Depois. Obrigado. Vai lá no meio, parece meio lá. Peraí, pode vir que tem. Pode vir com a um. Eu não sei fazer conta. Tem livro reserva, hein? Tem livro reserva, sim. Então, cadê? Peraí, tá aqui fora que eu vou pegar o livro. Mas, enfim. Eu já tinha na minha cabeça qual editora seria. Mas é uma editora jurídica, está até aqui fora vendendo um tanto de livro. E aí, como é que eu ia convencer uma editora jurídica a publicar um livro infantil? Também não foi difícil achar a solução, não. O que a gente fez, João Pedro? Me levou para a editora. Aí eu conversei com o dono da editora que chama Thales, conversei com ele, falei sobre o nosso projeto e ele ficou com o ouvido aberto igual meu pai. E ele topou o projeto? Topou. Então eu falei assim, beleza, agora o livro já está na mão, está tudo escrito, está tudo revisado e o livro está pronto, senhor. Só que o Thales falou que não, o livro está metade do pronto. Porque livro infantil tem ilustração, livro infantil tem diagramação. E eu falei, aquilo ali era mais ou menos agosto, ano passado, eu que achava que fosse sair em setembro. Falei, não vai sair em setembro, não. De toda coisa ruim na vida, né, a gente procura achar uma coisa boa. E aí, o que a gente pensou? E era uma preocupação muito grande nossa, tornar legítima a participação do João no livro. Eu não queria que fosse um livro, definitivamente não, empurrado de um adulto para criança. E qual que foi o nosso raciocínio? Vamos gravar um vídeo, na verdade, mais de um vídeo, do João falando sobre cada capítulo. A gente disponibilizou um QR Code no final de cada capítulo, né, para quem quiser ver o João falando sobre mudanças climáticas, é só apontar o celular para o QR Code. E se não der para fazer isso, agora sim. Pessoal, tudo bem? Meu nome é João Pedro e até hoje a gente estudou meio ambiente natural, artificial, cultural e o penúltimo do trabalho e mudanças climáticas. Vocês estão gostando do livro? Pessoal, mudanças climáticas é mudança no clima, porque é muito de condições da atmosfera durante um tempo em um lugar. Pessoal, muito das mudanças climáticas vem do consumo dos combustíveis fósseis. E o que a gente pode fazer? 1. Usar veículos elétricos. 2. Plantar árvores porque elas retêm CO2. 3. Fazer um debate na escola muito pesado porque
lendo nosso livro. Tchau! Aí sim, o projeto estava pronto. Foi para a editora, até acabou demorando um pouco mais a ser publicado. O livro foi lançado agora dia 23 de março. A gente continua vivendo nosso sonho. Já estamos caminhando para o final, em função do tempo, e a gente tem alguns recadinhos, a começar pelo pequeno, grande autor. Pessoal, eu queria muito que vocês pudessem aprender com o nosso livro, plantar árvores. E o mais importante, eu queria ir na escola dos seus filhos para poder ver que ele aprendeu com o nosso livro. Você tem filho? Tem sobrinho? Como que ele chama? Eu queria ir na escola do Lucas. Você pode me chamar depois? Posso. Obrigada. Pois bem, e não tem jeito, professor Kione falou do Rio Grande do Sul, não tem jeito de não pensar no Rio Grande do Sul, né? Diferente da Covid, a gente passou ali, as escolas passaram 2 anos e meio, um período complicado. O Brasil foi o país que talvez demorou mais a voltar. Acho que tem Letônia, Polônia e Chile, que demoraram mais do que 2 anos e meio, um período muito difícil, mas mal ou bem a gente conseguia localizar as crianças para ter aula. Bastava ter ali uma conexão de internet para o ensino remoto. No Rio Grande do Sul, as escolas foram as grandes vítimas, porque a diretora morreu, a professora não tem casa. Não, eu estou lendo, estou meio míope, estou lendo assim que falta 10 minutos. A professora não tem casa, a escola não existe mais, ou então a escola virou abrigo. Então, para quem não acredita, foi um tapa na cara. Agora, se as escolas, se a educação foi vítima, ao mesmo tempo pode ser solução. Já passou da hora da base comum curricular do Brasil ter a disciplina de educação ambiental, ter a disciplina de questões climáticas. No Japão, as crianças já aprendem a lidar com o terremoto aos 6 anos de idade, porque é só assim que a gente vai deixar de ter atitude reativa para ter atitude preventiva, que é só assim que nós vamos ter crianças criativas, crianças com soluções inovadoras para conseguir transformar tudo que a gente está vivendo. Beleza, que discurso maravilhoso. Como é que uma criança entende o que eu estou falando? João, o que a gente fez sábado? A gente veio aqui. Não, além de vir aqui, isso a gente já falou. O que a gente fez sábado? A gente ligou para o amigo do meu pai, Maurício, muito de vocês conhecem. Ele foi direito ambiental de onde? Essa fala da minha, você pegou minha fala, né? A gente ligou para o Maurício, que já foi secretário municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre, muito conhecido por nós aqui. Maurício é parceiro do evento, titular do portal direitoambiental.com. Maurício, hoje, é secretário municipal de Meio Ambiente de Sapucaia do Sul. Trocamos uma ideia e colocamos as crianças para conversar. Coloquei o João para conversar com o Miguel, filho do Maurício. E aí, vocês conversaram sobre o quê? O que o Miguel te contou? Ele me contou que o estádio do Grêmio estava debaixo da água. O estádio também do Internacional, não é verdade? Isso. Estava debaixo da água. Vejam só que interessante. Além de contar sobre, em si, a tragédia, o Maurício e o Miguel falaram o seguinte: vocês nos estimularam. A gente vai escrever, pai e filho, um livro sobre animais. Isso está acontecendo bastante. Definitivamente, isso não foi pensado quando do início do projeto. Mas muitos coleguinhas do João estão querendo escrever, muitos coleguinhas do João estão pedindo para ilustrar o livro dele. Então, portanto, pessoal, agora sim, obedecendo a plaquinha do fim, indo literalmente para o fim, vamos combinar uma coisa aqui. Divirtam-se. Chega em casa, dá um beijo, gruda, faz muita bagunça, porque você vai tentar mesmo? Sério? Fica mais abaixadinho. Você quer que eu fique mais abaixadinho? Não? Que vale muito a pena. Eu queria criar conexão quando você escreveu o livro, quando a gente pensou em escrever o livro. E várias outras coisas vieram depois, pelo que vocês estão vendo, pelo que eu acho que a gente conseguiu passar. A gente está muito feliz, muitíssimo obrigado. Essa palestra de hoje é homenagem a todas as crianças, todos os seus filhos, todas as crianças de mulher.
Gerais, todas as crianças do Brasil, em especial as crianças do Rio Grande do Sul. Muitíssimo obrigado. Não, esse aqui não está funcionando. Oi. É. Aí pega do seu pai, que eu vou te fazer uma pergunta agora. João Pedro, eu estou com uma dúvida. Qual é a sua parte favorita do livro? Na página 18, porque ela tem meu cachorro Simba. Tem a foto dele na PUC, Minas. Que legal. A escola que substitui a escola de Nova Suíça. Nossa, muito bom. Muito bom, João Pedro. Muito sucesso, viu, na sua obra. Que esse livro, né, Meio Ambiente de Criança para Criança, chegue a todas as crianças do nosso país e que você continue sendo essa fonte de inspiração para todos nós, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. João Pedro, você tem vontade de escrever outro livro depois de toda essa história? Olha, isso aí eu não posso contar, mas eu acho que eu já estou planejando. O que o João respondeu é que sim, a gente já tem um livro na memória, mas a gente não pode contar o assunto ainda. Está sob sigilo. Se não houver nenhuma pergunta, eu quero fazer um pedido. Posso? Vamos fazer um selfie? Chegar mais. Esse? Claro. Ligou. Caiu, ligou. Muito obrigado. Bom, então, do nosso painel era isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos e vamos continuar o nosso congresso. Apaixonante, né? Sensacional, João. Parabéns. Agradecemos, então, a participação de todos vocês e passaremos para o quarto painel. Sim, terá o coffee break já? Nossa, almoçamos agora, hein? Mas que maravilha, assim mesmo. Retornaremos às 16 horas, então, retorno pontualmente.
Felipe, vamos tirar uma foto. Esse guarda fica daí. Mamãe dizia que eu era fotogênico. Ótimo. Isso, obrigado. Mais uma. Muito obrigado. Se valeu dele, mas ele ficou bonitão. Foi. Arrasou linda aqui, ó. Você lembra do Severão? O Severão falou, olha,